Olá pessoal, tenho aqui uma abordagem rápida para vos ajudar a entender o Teorema de Pitágoras. Quando estudamos matemática, nunca me canso de dizer isto, é muito importante procurarem entender aquilo que estão a estudar. Entender é que vos permite identificar o tipo de cálculos que a resolução de algum problema exige. Depois, sim, podem utilizar as calculadoras para fazerem os cálculos necessários, porque as calculadoras dão-vos os cálculos, dão-vos os resultados, mas não vos dizem quais são os cálculos necessários. Isso têm que ser vocês a destrinçar. E depois também devem conferir os resultados, porque é muito fácil enganar-nos, ou em alguma fase do raciocínio, ou mesmo nos cálculos efetuados, e entendendo os resultados, sabendo analisá-los, conseguimos detectar os erros e corrigi-los. O que é importante saberem para entenderem o Teorema de Pitágoras? Devem conhecer os ângulos, as suas amplitudes, os vários tipos de ângulos, conhecer também o triângulo retângulo, a raiz quadrada, o conceito de raiz quadrada e saber resolver equações de segundo grau. Um triângulo retângulo, tal como o nome diz, apresenta um ângulo reto. E o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Onde é que neste triângulo vemos o ângulo de 90 graus? Aqui, em que dois lados são perpendiculares entre si. Portanto, aqui temos um ângulo de 90 graus. Depois, é suposto também saberem que a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus. Portanto, se aqui temos 90 graus, a soma destes dois ângulos é também 90, que é para dar 180 no total. Bom, mas isto era uma à parte. Agora, importante em relação ao Teorema de Pitágoras é saberem que estes dois lados perpendiculares entre si chamam-se catetos. Vamos chamar um deles A, considerando o cateto 1, e o outro B, que será o cateto 2. Não interessa a ordem porque chamem isto, podem, quando tiverem um triângulo retângulo, é arbitrário o nome que chamem a cada um dos catetos. Têm que saber que são catetos, ok? E esta linha inclinada é a hipotenusa. Então, temos aqui a definição de triângulo retângulo. Tem um dos lados, dois lados perpendiculares que formam entre si o ângulo reto. E depois dois ângulos agudos que são inferiores a 90 graus. A soma deles tem que dar 90 graus. O que é que nos diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Traduzindo isto matematicamente, o quadrado da hipotenusa é o nosso h ao quadrado. É igual a uma soma de quê? Dos quadrados dos catetos. Portanto, um dos catetos ao quadrado, por exemplo, o cateto a ao quadrado, e o cateto b ao quadrado. Como só temos uma equação, só conseguimos resolvê-la com uma única incógnita. Temos que saber duas das componentes e assim conseguiremos calcular a terceira. Neste caso, se conhecermos dois lados quaisquer do triângulo, tanto faz ser os dois catetos ou um dos catetos e a hipotenusa, conseguimos calcular aquele que nos falta. Temos aqui o exemplo de dois catetos conhecidos. Imaginem que um dos catetos mete 3, o outro cateto mete 4 e queremos saber qual será a medida da hipotenusa. Então, utilizando o Teorema de Pitágoras, sabemos que o quadrado desta hipotenusa há de ser igual ao quadrado de um dos catetos mais o quadrado do outro cateto. Portanto, um dos catetos mete 3 será 3 ao quadrado, o outro dos catetos mete 4 será 4 ao quadrado.
Então, desenvolvendo os quadrados, temos que o quadrado da nossa hipotenusa é igual a 9 mais 16. Nós não queremos saber o quadrado da hipotenusa, queremos saber a medida da hipotenusa. Então, o nosso h será a raiz quadrada desta soma, que dá 25. A soma dá 25, a raiz quadrada de 25 é 5. E aqui temos a medida da nossa hipotenusa. Agora o exemplo de hipotenusa conhecida e cateto conhecido, um deles só. Imaginemos então que temos uma medida de hipotenusa igual a 10 e um dos catetos igual a 3. Como é que nós vamos determinar o outro cateto? Exatamente utilizando o teorema de Pitágoras. Quadramos o valor da hipotenusa, que está aqui, e isto será igual à soma dos quadrados dos catetos. Um dos quadrados é conhecido, uma medida conhecida, que é 3, fica aqui 3 ao quadrado. O que não conhecemos mantém-se com a letra e fica b ao quadrado. Então, o quadrado de 10 dá 100, o quadrado de 3 dá 9 e continuamos aqui com b ao quadrado. Ora, passando o 9 para ali, ficamos com 100 menos 9 igual ao b ao quadrado, ou o que é o mesmo, b ao quadrado igual a 100 menos 9. 100 menos 9 é 91. Então, se b ao quadrado é 91, b será a raiz quadrada de 91. E, utilizando a calculadora, dá-vos aproximadamente 9,54. Eu penso que terão ficado esclarecidos sobre a utilização do teorema de Pitágoras. Se por acaso tiverem alguma sugestão de algum tema em que precisassem de ajuda para conhecerem melhor, para compreenderem melhor, indiquem. Eu agradeço as vossas sugestões. E se quiserem aderir ao meu canal, vão tendo sempre disponíveis os vídeos à medida que eu os for fazendo. Obrigada e até à próxima!